E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio especial de número 100. E estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha sócia, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou começar com a pergunta do podcast, que é da @belme.aromas. Como surgiu a ideia do podcast? Adoro vocês. Quer começar falando, Boldenhaça? A gente queria fazer um podcast. Olha só, Não, revelações mentira, a gente queria. bombásticas. Não, mas eu acho que a gente já contou isso aqui no episódio anterior, talvez, no desse de perguntas Com e certeza já falamos respostas. desse assunto. Não Mas a vou gente lembrar quando. queria fazer o podcast, eu contei isso esses dias também. E aí a gente comprou tudo, só que como bons fazedores não fizemos, né? Ficou lá encalhado lá em casa durante quase um ano, eu acho, ou um pouco mais. E aí o Bruno entrou no Grupo Primo, e aí quando ele entrou no Grupo Primo veio a ideia de fazer um podcast dele. E aí ele chegou em casa me avisando, né? Nossa, finalmente vou ter um podcast e você vai poder participar de vez em quando. Aí eu falei, ah, é? Não, ou eu vou ser host do podcast, ou eu não vou participar desse podcast. E assim eu sou uma das Assim o participantes. projeto individual virou coletivo, virou um projeto em Aí, ele, grupo. não, tudo bem, então. Então, vou apresentar lá a ideia pro pessoal. E, no final das contas, foi muito legal, porque a gente tem uma troca muito gostosa. O pessoal se diverte bastante com as minhas colocações. A gente consegue complementar um ou outro em vários sentidos, né? Eu sou mais descontraída, divertida, né? Eu sou uma pessoa mais agradável. O Bruno é chato. Mentira, amor. Mentira. Palhaça. Tô zoando. Mas o Bruno é mais teórico, né? Tem uma pegada mais diferente da minha e a gente se complementa muito bem. Foi assim que veio a história, a ideia dos sócios, Mas né? pra quem acha que a gente não procrastina, a gente faz igual todo mundo. A É gente vai verdade. deixando as coisas pra depois, até porque nossa rotina é muito corrida. Tanto que, como a Malu disse, a gente comprou equipamento, porque depois eu vim a saber disso, eu não sabia na época, mas eu fui o convidado que mais apareceu no Primocast. Então foi a pessoa que foi em mais episódios lá. E eu peguei o começo do Primocast. Eu fui um dos primeiros episódios e falei, nossa, que legal esse negócio de podcast, né? E aí falei com a Malu, vamos fazer um nosso. E aí eu mandei mensagem pro Kaique, o Kaique falou, cara, compre isso aqui que você já consegue fazer o podcast. Me ajudou, na época a gente era concorrente, né? Eu e o Thiago, o Kaique é da equipe do Thiago já há bastante tempo. E aí compramos tudo e não fizemos nada. Foi. E aí veio a pandemia também, e aí não tinha mais o contato entre as pessoas. Eu falei, deixa esse projeto para depois. E acabou que a gente virou sócio. Eu e o Thiago, ele já tinha um podcast dele, o Primocast era o maior podcast de negócios. Ele ainda é em várias métricas. Eu fui consultar o ranking do Spotify hoje, ele está em segundo, a gente está em terceiro. E Olha o que. conselho que a gente está fazendo aqui, Grupo Primo, junto com o Flávio Augusto, está em primeiro. Inclusive, para quem não ouviu, ouça lá o conselho, tem episódios muito bons, né? Começou há pouco tempo, mas realmente é um conteúdo de primeira. Ou seja, uma vergonha para nossa audiência que não está se Esforçando o esforçando o suficiente. suficiente para poder a gente estar pelo menos em segundo, não é mesmo? Vocês que estão aqui no YouTube, depois ouçam no Spotify. Deixa rodando ao longo do dia inteiro, entendeu? E aí vai rodando. Mas a ideia de fazer o podcast era fazer alguma coisa diferente do que já tinha. Então, no Primocast, você tinha um podcast com 3 pessoas. Era o Thiago, o Lucão e o Kaique. E o outro podcast da casa era o do Joel, que era só o Joel batendo papo com uma pessoa, né? Conversando. E eu pensei, bom, qual formato que é o melhor de ser adotado? E a Malu falou, eu quero participar, eu quero estar como host. Eu falei, então vai ser um negócio já diferente. A Malu já deu a resposta antes de saber do problema que eu estava pensando, que seria um podcast com 2 E se a gente pessoas for e com pensar uma presença também, feminina também, que não tinha. se a gente for pensar os podcasts hoje, né, de grande relevância aí no mercado, acho que não tem nenhum. Ah, tem sim, a Fabi e o Caio, do podcast, que é um casal. Mas que veio Que depois veio do depois nosso. do nosso, é verdade, Exatamente. que a Fabi começou a participar. Então, quando a gente começou, só tinha. Acho que foi o nosso foi o primeiro casal mesmo que de hosts, assim. Acho que essa química funciona muito bem e o povo pegou e tá reproduzindo, que é muito gostoso também.